Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou a Dani Garcia. Vamos falar hoje de ciclos de mercado. É um vídeo breve, resumido, do que você realmente precisa entender na hora de entrar ou sair do mercado. Beleza, então vamos lá. Os ciclos de mercado. Basicamente, a gente tem os ciclos de bull market e bear market, né? Bull market é representado pelo touro, né? Popularmente falado, porque o touro ele é um animal que na hora do combate ele empurra para cima, ele dá aquela chifrada para cima e empurra e joga o adversário longe, né? Esse é o golpe do touro, né? Então no mercado tem aquele impulsionamento forte comprador, né? O bull market são os compradores. E o bear market é representado pelo urso. O urso tem aquele golpe que ele levanta e ele mostra o seu tamanho, né, a sua potência e joga para baixo. Então é aquele impulsionamento dos vendedores, né? Os vendedores muitas das vezes eles têm muito mais força no momento de medo, né? Que eu vou falar mais a seguir. Aqui o ciclo econômico é na verdade, o ciclo de mercado é definido pelo ciclo econômico, tá? A gente precisa entender em que momentos da economia estamos, tá? Se é um momento de expansão ou de contração, né? Os relatórios que estão saindo da economia são positivos ou são negativos, né? Você precisa entender um pouquinho do que estão falando sobre PIB, sobre inflação, sobre emprego. O que está saindo? São dados positivos ou negativos, né? Você não precisa necessariamente entrar a fundo nessas informações, né? Mas lendo brevemente as notícias, você consegue sentir esse termômetro do mercado, né? Isso falo em termos macro e microeconômico, tá? É, Você precisa entender se estamos num período onde existe o governo com intervenção estatal ou um governo de livre comércio focado nos lucros das empresas, na expansão de comércio global, né, de parcerias globais e etc. Tudo isso determina um pouco o ritmo de crescimento econômico, né, o quanto a gente espera aí dos próximos anos. Mesmo porque toda avaliação de investimento, de trabalho do trader, tipo, qualquer pessoa que coloque ali um valor e espera uma rentabilidade, a gente sempre é, trabalha com o futuro, né? O quanto vai valer lá na frente, né? O quanto esse patrimônio, esse valor que você colocou lá na bolsa ou em outros investimentos, o quanto você vê, né, de crescimento lá na frente, né? Então, por isso que a gente precisa entender para que caminho está indo, né? Qual é a curva do curto, médio e longo prazo. Também temos aqui, ó, ciclos focados em crédito. Passamos brevemente aí no período em que teve muito estímulo de crédito, né, onde as taxas de juros caíram bastante, então o governo fez uma injeção financeira, né, junto com o corte de taxa de juros, então o crédito ficou mais barato e mais fácil de adquirir, né? Com esse crédito fácil, né, e barato, você consegue entender como que está a oferta e risco de crédito, né? Até para saber quais ativos alocar, quais ativos sair, né? Nesse período. Então, tudo isso faz uma movimentação com vários setores, tá? Não acontece isoladamente, isso é um transatlântico, tá tudo interligado, né? E também temos aí ciclos de setor imobiliário, né? Com alavancagem e tempos de obra, a gente tem ciclos que estão em expansão, né, que são aqueles projetos, né, compra, no caso de indicadores, né, quando a gente vê vendas de casas novas, né, são projetos novos de expansão, né, de construção de casas. Então, a gente consegue entender o quanto isso está forte, o quanto isso está fraco. E o setor imobiliário também tem um ciclo determinado. Recentemente vimos aí a bolha imobiliária aí da China e também dos Estados Unidos mais para trás, que foi um boom, uma bolha que prejudicou vários bancos, várias financeiras, né? Então tá tudo interligado. E aqui o que podemos entender, né? A gente tem aqui o valor em relação ao tempo, tá? A gente sempre tem essa linha média representando um crescimento, né? Ao longo do tempo, a gente quer que esse dinheiro cresça, né? Então aqui a gente tem um momento A que ele está
em recuperação, né? Aqui o A e o G está em momento de recuperação. A recuperação da atividade econômica, né? Dando sinais de melhoria, sinais de progresso, de expansão, né? Aqui no ciclo B e C é o ciclo da euforia, né? Onde as pessoas estão tendo bastante lucro, as empresas estão com balanços financeiros bastante expressivos, né? Euforia, a festa, né? Todo mundo acaba entrando nesse momento, né? Muita gente acaba entrando no momento de euforia, com as notícias de que o mercado está gerando muito lucro, né? Os ativos estão sobrevalorizando, então muitas pessoas injetam dinheiro nesse momento. E esse momento é o momento mais perigoso, né? Onde você comprou caro, né? Você comprou caro, o ativo já subiu o que ele tinha que subir, né? A maior subida dele foi aqui no momento A e B. Aqui no momento B e C, a gente já está no momento de realização de lucro, né? E se você for se expor ao mercado, se expor ao risco nesse momento, você tem que saber que pode ser que não suba demais, né? Ele vai subir só mais um pouco e logo vai dar sinais de queda, né? Ou de lateralização, onde o preço fica ali numa região, né? E não sobe mais, até ele começar a cair. Aqui no ciclo B, né? Na fase D, na verdade, é onde as pessoas começam a realizar os ganhos, né? Independente dos motivos, né, do mercado, se teve motivo político, se teve guerra, se teve pandemia, independente de motivadores, existe naturalmente o ciclo da queda, que é o ciclo onde as pessoas realizam os ganhos mesmo, né? Eles ficam um tempo lá segurando o lucro e chega uma hora que o investidor grande, né, precisa realizar esse lucro e partir para outros ativos, fazer também dinheiro com outros ativos. Então, esse é o momento em que eles começam a realizar os ganhos e vender os seus ativos, né? Aqui no ciclo, no momento E, a gente começa a sentir uma, né, depressão. Aqui começa a ter uma recessão, né? Porque a gente começa a olhar lá na frente, uma recessão de queda. Ou seja, as pessoas começam a ser comovidas pelo medo, né? Pelo medo, pelo pânico, que é o efeito manada, que muitas vezes as pessoas que não venderam lá na alta estão vendendo aqui na baixa, estão vendendo com medo e realizando prejuízo. Então, isso acontece com frequência nos investidores inexperientes, né? Aqueles que realmente não conseguem aguentar um prejuízo, né, na sua carteira, e aí começa a realizar esse prejuízo, sair dos ativos, né? E, infelizmente, as pessoas são influenciadas, né, umas pelas outras. Esse é o efeito psicológico do mercado, né? É um efeito comum também, ele acontece muito mais do que a gente imagina. Aqui no ciclo G, na fase G, a gente já começa também a ver o início das atividades econômicas, a expansão chegando, a normalização da inflação, o aumento de PIB, tudo isso mostrando que é a hora de comprar. Aqui é o melhor momento de se posicionar, onde os ativos estão baratos. Estão baratos com previsão futura de expansão. Então, sempre olhando adiante, né? Esses altos e baixos, né, a gente nunca sabe, nossa, eu não sei se vai cair ou se vai subir, né? O ativo, o fundo, a gente nunca tem a certeza, né? A não ser ativos pré-fixados. Mas, no geral, quando você vai investir num fundo, em commodity, qualquer ativo financeiro, ou mesmo uma casa, né? Quando você compra uma casa, você espera uma valorização dela, né? Mas você nunca vai ter certeza. Então, o que essa figura nos mostra? Poxa, aqui se eu estou comprando na baixa, a gente espera, né, com a probabilidade que logo começa a curva a inclinar para cima, né? A vir a fase do bull market, né? Então, isso é probabilidade, né? Isso pode levar um tempo, pode ficar aqui, ó, flat, lateral por muito mais tempo do que a gente gostaria que ficasse, né? E começar a subir só depois de um tempo, né? Infelizmente, isso é possível sim, tá? Então, vemos aqui, olha, no momento dessa baixa, olha só, aqui é o momento de você trabalhar vendido em ações e commodities, né? Porque começa a cair. Aqui você tem que estar realizando seus ganhos, realizando teus lucros aqui. Aqui é importante você estar comprado em títulos,
de renda fixa e vendidos em ações e commodities. E olha aqui subindo, olha. Você aqui pode começar a comprar títulos, ações e commodities. E começar aqui nesse período já a realizar os seus títulos, sair de renda fixa e começar a comprar risco, papéis, commodities, né? Ações, fundos. E aqui no pico, olha, é hora de vender as suas ações, seus títulos, seus papéis, né? Todos os seus produtos financeiros e ficar comprado em commodities, porque logo à frente vai vir um setor de depressão. Então, essa curva, essa medida, você tem que ter ali numa previsão de 3, 5 a 10 anos para poder se posicionar e saber se o ativo está caro ou está barato diante do ciclo econômico. Aqui, então, a gente tem aqui, olha, um exemplo de um mercado em expansão, né? Que é onde a atividade está crescendo, está subindo. Falamos de risk-on, né? Vamos tomar risco, vamos para a bolsa, vamos para papéis, para índices, vamos comprar commodities com foco em energéticas, né? Porque em expansão é grande consumo aqui. A gente começa a entender que todos esses ativos que envolvem consumo, que envolve crescimento de empresas, que envolve consumo de commodities, né? Oferta e demanda, que envolve essas energéticas, por exemplo, é um termômetro de crescimento. Quanto mais consumo de petróleo, gasolina, mais expansão. Quanto mais consumo de minério, mais crescimento, principalmente no setor de imobiliário, de construção civil, né? E também alguns países emergentes em expansão, né? Países, como eu digo, moedas, né, de emergentes ou títulos públicos de emergentes. Então, claro, né, cada investidor no seu nível de alcance, né? Mas aqui é o momento de tomar risco, de comprar esses papéis, esses ativos aqui e estar vendido, né, em dólar, estar vendido em ouro, em renda fixa. Aqui não necessariamente estar vendido, mas vender as suas reservas, né, de proteção, sair de proteção e tomar risco, né? E aqui é um outro cenário, que é um cenário de mercado em contração, onde a atividade econômica encontra-se diminuindo, né? Você vê um PIB menor que o outro, inflação maior que a outra, consumo, tudo isso vai dizendo para nós que o mercado está em contração, né? Então, nesse cenário, a gente foge do risco, sai da bolsa e procura ativos de proteção, tá? É o risk-off. Então, aqui a gente tem que estar comprado em dólar, em ouro, né? Ativos de valores, muitas vezes aqui dólar e ien também. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se gostou, curte, compartilhe e bons trades a todos. Um abraço. Tchau, tchau.